O título da mensagem é Um Homem Segundo o Coração de Deus. Antes de tudo, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, mais uma vez, e agradecer aos nossos amados, que eu estou muito feliz, tá? Eu e o Carlos estamos felizes. O Carlos agora estava comentando comigo, Cleito, o canal está crescendo, e tá, meus irmãos, de forma orgânica. A gente não faz nada, não impulsiona, ali é o Espírito Santo puro ali. E agradeço aos irmãos que têm ficado com a gente, não para prestigiar um canal, não para prestigiar Carlos, eu ou qualquer um dos irmãos que pregam aqui, mas porque entendem que é um culto a Deus, e a Ele toda a glória. Amém? O título da mensagem de hoje é Um Homem ou uma Mulher ou um Jovem Segundo o Coração de Deus. E antes de falarmos propriamente sobre a mensagem, existem algumas considerações que nós precisamos fazer, irmãos. Duras considerações. A primeira coisa que nós precisamos levar em consideração, antes de meditarmos sobre este tema, é que esta é uma avaliação que é sob a perspectiva de Deus. Ou seja, nem eu, nem o Carlos, e nenhum de vocês que estão me ouvindo também, temos a capacidade de dizer assim, este é um homem segundo o coração de Deus. Não temos essa condição. Só Deus pode fazer, porque é segundo o coração dele. Então quem sou eu, pobre, coitado, que vai chegar e vai dizer, não, esse cara é um homem segundo o coração de Deus. Sobre que bases eu posso falar algo assim? Então essa é a primeira coisa que nós temos que entender. É Deus que classifica. Ele que vai dizer, você é um homem segundo o meu coração. Ou você é uma mulher segundo o meu coração. E nós vemos aqui na Bíblia vários exemplos nesse sentido. Nós vemos Enoque, que andou com Deus, né? Gênesis 5:24. Nós vemos Noé, que achou graça diante de Deus e andou com ele. Gênesis 6, 8 e 9. Presta atenção, isso está na Bíblia. É Deus que falou isso. Né? Abraão, que Deus chamou de meu amigo. Tiago 2:23. Moisés, Deus que falou, ele fala face a face comigo, coisa que nenhum de vocês faz. Moisés fala comigo rosto a rosto. Isso está escrito em Êxodo 33:11. Davi, que era o cara que eu ia pegar para... esse cara, eu vou dissecar ele lá no púlpito, né? Atos 13:22, onde está escrito assim, e quando este foi removido, Saul no caso, né? Lhes levantou a Davi para ser seu rei, o qual também ele deu testemunho e disse, eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração. Deus falando, é Deus falando, que cumprirá toda a minha vontade. Jó, irmãos, famosa reunião no céu, se lembram? Né? Lá em Jó capítulo 1, verso 8, e o Senhor disse a Satanás, tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra? Deus falando, homem perfeito, olha só, íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal. Então, vamos sempre nos lembrar disso. Um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, é segundo a perspectiva de Deus. Quem fala é Ele. Nenhum de nós aqui tem capacidade para dizer isso. E eu temo quando alguém fala, você é um homem de Deus. Eu mesmo falo isso, tá? Eu falo isso para vários irmãos, você é um homem de Deus. Não tem essa condição, irmãos. A segunda consideração que nós temos que fazer, antes de entrarmos no estudo, é que precisamos entender que nem todos estão aptos para esta condição. Isso aí é terrível. Nem todos estão aptos para serem segundo o coração de Deus por um único motivo, por conta de si mesmos. Vocês vão entender ao longo da palavra. Então, lá em Jeremias 17, 9 e 10, lemos assim, o coração é enganoso, acima de todas as coisas, desesperadamente perverso, olha como é que a expressão usada na palavra,
Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Aí Deus responde, só eu posso conhecer o coração do homem. Eu esquadrinho o coração, eu submeto à prova os rins, para que cada homem, conforme os seus caminhos, para quê? Para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Isso, 1 Samuel 16:7. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência. Quando Samuel foi consagrar outro rei, porque Saul já tinha pisado na bola, já estava desclassificado por Deus, e aí ele enviou Samuel lá na família do Jessé para consagrar um rei. Aí Samuel, como qualquer um de nós, se empolgou logo com a beleza. O primeiro que veio, meu Deus, esse é rei talhado, olha só, cara alto, bonito, forte, imponente, né? Aí Deus dá uma bronca em Samuel. Ele diz o seguinte, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, sua estatura, porque eu o recusei. Gente, isso é muito sério, esse negócio aqui, depois eu vou contar para vocês. Eu o recusei, pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então, a segunda coisa que precisamos entender é que nem todos estão aptos para essa posição. E a terceira, meu Deus, e última consideração, antes de nós entrarmos no texto, precisamos entender que Deus está em busca de pessoas para ocupar esta posição. Queridos, mesmo sabendo, Ele sabendo que nem todos estão aptos, Ele ainda continua buscando pessoas para serem um homem ou uma mulher segundo o seu coração. E nós vemos isso lá em 2 Crônicas 16, a parte A do verso 9, que diz assim, porque os olhos do Senhor correm de um lado para o outro, por toda a terra, para mostrar-se forte em lugar daqueles cujos corações são perfeitos diante dele. Então, em síntese, esta é uma avaliação que só Deus pode fazer. Em segundo lugar, nem todos estão aptos para ela. E em terceiro lugar, Ele está em busca de homens e mulheres para isso. E com isso, eu peço para a igreja ficar de pé agora, em reverência à palavra de Deus. E abram suas Bíblias, por gentileza, na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 3. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 3. Amém? Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito, cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, e tornando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, das coisas dos céus, das coisas da terra e das coisas debaixo da terra. E para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Muito bem, vamos orar? Querido Pai,
Meu Deus, o Senhor é o dono de todas as circunstâncias, e somente o Senhor sabe por que eu estou aqui agora. Não estava previsto dessa forma, mas Tu és o Rei da Glória, Tu és o dono de todas as situações, e é o Senhor que está no controle de tudo. Da mesma forma, meu Deus, como ontem eu estive ali, naquele lugar, ali na IBC de São Gonçalo, ministrando, meu Pai, aos Teus servos. E Deus, e Tu falaste poderosamente a todos nós ali, muito mais a mim. Eu venho te pedir que a mesma unção e o mesmo poder seja sobre todos nós aqui, nesta manhã, nesta igreja, e que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, encontrar guarida no nosso coração. Meu Pai, que Teu Espírito venha afofar a terra, e Pai, usa-me como Tu fizeste ontem, Deus. Fui apenas um mero instrumento nas Tuas mãos, e que eu consiga ser hoje um mero instrumento nas Tuas mãos, e que faça somente aquilo que o Senhor desejar, e é no nome de Jesus que eu agradeço a Deus. Amém. Podemos sentar agora, queridos. Como eu disse, quando me deram esse tema, na mesma hora veio Davi na minha cabeça. Era sobre Davi que eu ia falar, né? Porque um homem segundo o coração de Deus. Mas Deus começou a fazer uma outra coisa comigo. E Ele falou: Cleiton, eu não quero que você, foi exatamente assim, eu não quero que você fale da forma, eu não quero que você fale dos modos, ou dos atos de Davi. Eu quero que você se volte para a essência de um coração segundo a minha vontade. É para lá que eu quero que você olhe. E o texto que veio para mim, irmãos, foi esse. Ninguém supera Jesus nesse quesito, de um homem segundo o coração de Deus, o nosso Jesus, o nosso mestre, aquele que morreu por nós. E eu aprendi muito e fui tremendamente impactado por essa palavra, porque é uma palavra, não é confortável, ela é extremamente confrontadora. Eu não sou a pessoa qualificada para falar sobre esse tema, né? E eu falei isso para Deus, mas Ele quer que seja dessa maneira, então eu precisava ouvir o que eu ouvi, e se Ele está repetindo isso aqui hoje é porque Ele quer fazer alguma coisa aqui nesta manhã. Então vamos ficar sensível àquilo que Deus quer nos ministrar. Amém, queridos? Qual foi a primeira coisa que Deus mostrou para mim? A primeira coisa, queridos, é que para sermos uma pessoa, ou melhor dizendo, para nós gerarmos em Deus a expectativa e chamarmos a atenção dele sobre nós, e aí prestem atenção que eu vou te falar. Existem aquelas pessoas que conseguem chamar a atenção de Deus sobre elas. É claro que Deus não faz acepção de pessoas, é óbvio que Ele não fica distinguindo ninguém de ninguém, mas existem aqueles, irmãos, que chamam a atenção dele de uma maneira muito especial. E é sobre isso que eu quero falar agora. Como é que essas pessoas conseguem chamar a atenção de Deus desta maneira? A gerar nele uma expectativa, fazer com que Deus olhe para você de uma forma especial como Ele olhou para Jó. E chega para Satanás, veja bem, tinham milhões de pessoas naquela época no planeta, mas Deus chama a atenção de Satanás para uma única pessoa. Jó, viste meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se afasta do mal. Deus, diante de bilhões de seres angelicais, Ele dá um testemunho. Eu estou falando de Deus, o dono de todas as coisas, o Criador, o Deus excelso. Ele vai e faz uma referência a uma pessoa. Um Deus que chega para outras pessoas e para outros zilhões de tantas e diz: ó, Abraão, meu amigão. Gente, eu não sei como é que vocês conseguem enxergar isso aí, mas isso me mexe comigo, isso me balança de tal maneira que é uma coisa que eu não sei, não dá nem para expressar para vocês como isso me preocupa. Porque se existe uma camada melhor de
proximidade com Deus, aonde Ele possa fazer essa referência sobre nós, eu quero chegar lá. Eu quero estar lá. Eu quero estar perto de Deus a ponto de Ele chegar assim, eu posso contar com você. Eu dei um exemplo ontem, lá na nossa reunião, isso, tem que correr, na nossa reunião, que quando eu trabalhava numa área comercial e eu tinha uma gerência sobre mim, e essa gerência um dia falou assim, o gerente chegou para mim e falou assim, quando eu quero buscar os melhores, eu olho para a cabeça daquela lista que está ali, ó. Eu nunca olho lá para o pé dela, é lá na cabeça que eu olho. E eu fico imaginando Deus fazendo a mesma coisa. Dentre os zilhões de servos que Ele possui, que Ele tem, existem aqueles com quem Ele pode contar de verdade. E não são muitos, irmãos. E é esse o ponto. Então, como é que eu atinjo isso? Como é que eu chego lá? Como é que eu consigo, se é esse o desejo do teu coração, que eu creio que seja, porque eu quero ter mais proximidade com Deus. Eu quero chegar mais perto dEle. Eu quero vê-lo como Moisés o viu. Eu quero que Ele fale, você é meu amigo. Eu quero que Deus fale para Satanás, observaste o meu servo Cleiton, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Hoje ele não pode falar isso para mim, para ele. Mas eu quero chegar lá. E aí, o que eu preciso fazer, irmãos? Como é que rola esse negócio? São nas práticas, como eu achei que pensava, né? Pegar em Davi, não. Davi, ó, fazia isso aqui, Davi fazia aquilo ali. E Deus falou, não é isso. Não é isso. Então, a primeira coisa que Deus falou para mim foi sobre a formação de um ambiente. Olha só que coisa interessante. Você precisa construir esse ambiente. E aí eu vou explicar para vocês de uma forma bem coloquial, para vocês entenderem como Ele passou isso para mim. Quando você se candidata a uma vaga de emprego, qual é a primeira coisa que você vê além do salário? Depois do salário, você vai para a segunda coisa. Qual é a segunda coisa? Melhor falar assim. Qual é a segunda coisa? O perfil do cargo. O perfil do cargo diz assim, exigimos segundo idioma, né? Você tem, foi assim, não foi, Janete? Tem que fazer assim, tem que ser isso, você tem que ter qualificação para aquilo outro. Então eles dão o perfil do cargo para você, te dizendo, você tem que ter qualificação para ocupar essa vaga. Guardem isso. A outra coisa também, aí já está na minha área e na área do Carlos, qual é a segunda coisa que é o outro exemplo que ele me deu? Na área tecnológica, né? Os aplicativos que são desenvolvidos, eles não rodam em qualquer plataforma. Por exemplo, todos os aplicativos que estão no seu telefone celular, plataforma Android, ou se você tiver um Apple, um iOS, tá? Os aplicativos rodam especificamente nessas plataformas, que nós chamamos de ambiente. Para se rodar esse aplicativo, ele tem que estar no ambiente adequado. Se eu pegar um aplicativo do Android e jogar na minha plataforma Windows, é um outro ambiente, ele não vai rodar ali. Foi assim que Deus me ensinou. Foi assim que Deus me mostrou. Às vezes nós queremos rodar, ou pensamos que Deus vai rodar em nós algo, mas nós não temos um ambiente construído para que Ele possa rodar isso. E a primeira coisa que Deus falou para mim foi isso, crie o ambiente, forme esse ambiente para que eu possa rodar em você o que eu quero fazer. Eu quero te transformar em meu amigo. Eu quero transformar você num homem temente a mim. Eu quero que você vá para a cabeça da lista, mas primeiro forme o ambiente. Você não formou esse ambiente em você. A palavra é dura, irmãos, isso foi para mim, tá? E novamente Deus está me colocando à prova aqui. Não sou qualificado para falar essa palavra aqui. Em ambos os casos, ressaltamos o fato de que é necessário que você perceba isso e que você se esforce em busca disso, se é que você quer ser uma mulher
ou um homem segundo o coração de Deus. Se você não quiser, meu irmão, tem a opção, essa opçãozinha que a gente está vivendo hoje, medíocre, a opçãozinha de vir à igreja todo domingo, de participar de uma reunião ou outra, de continuar reclamando da vida e de viver dizendo: Deus não me ama mais, Deus não quer saber de mim. Tem essa opção, que é a opção que nós vivemos hoje. Em Filipenses capítulo 2, irmãos, nesse texto que nós lemos agora, os versículos 3 e 4, que eu vou ler novamente, diz assim: que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito, cada um considere os outros melhores que a si mesmos. Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. E que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui nos ensina um precioso princípio, irmãos. Se realmente nós desejamos ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, é necessário que nos preparemos para isso. Como qualquer iniciativa, ela pressupõe exatamente o que eu falei para vocês agora: um desejo profundo, um esforço, tá, de você estar na busca disso para poder construir isso na sua vida. A questão aqui, meus amados, é gerarmos em Deus uma expectativa sobre nós. É chamarmos a atenção de Deus sobre nós nesse sentido. Ele vai continuar te abençoando, irmãos, porque Deus, quando se balança, cai bênção dele. É assim que funciona. Deus é bom. A essência de Deus é a bondade dele. A essência de Deus é nos abençoar. A Bíblia diz que Ele manda o sol sobre justos e injustos. É dele isso. O que nós recebemos é de tabela. Mas existe algo maior que nós precisamos atingir, e o desafio está exatamente aqui. Então a questão agora é como nós vamos movimentar o coração de Deus nesse sentido, porque é nós que vamos fazer isso, porque Ele já fez tudo. E em 2 Crônicas 7, 14 e 15, nós vamos entender melhor isso que eu estou falando, um texto poderosíssimo, que usamos esse texto para várias outras finalidades, mas que cabe como uma luva para o que eu estou falando aqui. Ele diz assim: se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, olha só, o esforço, o desejo: hoje eu não estou a fim de orar, mas eu vou orar a si mesmo. Eu não quero jejuar, eu vou jejuar a si mesmo. Olha o que Deus está falando aqui: e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos, então Deus, ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora os meus olhos, somente agora, depois que você fizer isso, somente agora, quando você resolver fazer isso, os meus olhos serão abertos. Que expressão tremenda! Somente agora os meus olhos serão abertos. Agora você mexeu comigo. É isso que ele está dizendo. Agora você mexeu comigo. Os meus olhos serão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que é feita nesse lugar. Somente agora. Depois disso, isso derruba qualquer um. Deus ouve as nossas orações? Ouve, irmãos. Por misericórdia Ele nos atende. Por misericórdia a gente não sofre acidente, não vem bala perdida sobre nós. Por misericórdia nós temos comida na mesa todo santo dia. Por misericórdia estamos nos nossos empregos. Mas existe uma camada superior, e é isso que Ele está dizendo. Mexa comigo, me provoque. É o que esse texto está dizendo.
E em Filipenses 2, texto que nós lemos, parte A do verso 3, diz assim: nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito. E o termo grego usado aqui para humildade, irmãos, é submissão de mente. Confundimos humildade com um monte de coisas. Aquele camarada que mora em cima do morro, tem que subir uma escadaria enorme para chegar lá no casebre dele, de pau a pique. Ou aquela pessoa que anda com aquela roupinha, ela tem a roupinha de domingo dela, ali no guarda-roupa. Ela não usa aquela roupa para coisa, porque é a melhor roupa que ela tem. Né? Aquela pessoa, não é disso que a Bíblia fala. Isso não é humildade, nunca foi humildade. Humildade é submissão de mente. É nós ouvirmos o que essa palavra está nos falando agora e nos submetermos a ela. Mente, é o que controla o teu corpo, é o que controla os teus atos, é o que nos controla, é a nossa mente. Primeiro, decidimos aqui, para isso aqui fazer. Amados, em outras palavras, não faça nada, é o que o texto está dizendo aqui em Filipenses, na condição, sem estar na condição de humilhado. Essa questão de humilhação, de humildade, ela tem que ser durante toda a nossa trajetória, aqui na nossa casa, diante do nosso cônjuge, né? Diante das chatices dele, né? Diante dos nossos filhos malcriados, diante lá do nosso empregador, diante dos nossos vizinhos que perturbam, eu tenho um monte deles. A minha questão, o que Deus está falando assim, a sua condição de humilde, a sua submissão de mente, ela tem que estar ali. Não adianta você ter essa condição aqui, mas lá você não tem, a minha mente não é submissa não, misericórdia, vem em cima de mim, quero nem saber. Gente, nós praticamos aquilo que nós somos. Esse é o fato. Se você age aqui dentro de um jeito, e na sua casa você age de um jeito completamente diferente, você é o que é na sua casa. Se na sua casa você é uma péssima pessoa, é o que você é. Entende o que eu estou dizendo? Não é o deslize do momento. Todos nós aqui deslizamos, fazemos coisas erradas. É da nossa natureza pecaminosa. Isso é uma coisa, tá à parte. Eu estou falando do que você é, aquilo que você pratica. Estou falando de prática. Eu estou falando de você não ter a sua mente submissa e praticar coisas que não coadunam com a palavra. Você pratica isso? Então, você é isso. Se você é beberrão, mau, mentiroso, essa é a sua prática diária, é o que você é, meu irmão. É o que você é. Estou falando pela palavra de Deus. Em 2 Coríntios 12, 7, Paulo conta uma história muito interessante, e prestem atenção nessa história, uma história que vocês conhecem, muito clara. Diz assim: e para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Gente, eu ouvi tanta mensagem sobre isso, mas Deus começou a me falar de uma outra maneira. Em primeiro lugar, não foi uma medida preventiva. Deus não fez isso para prevenir que Paulo se exaltasse. Não, Paulo já estava se exaltando. Paulo já estava se achando fora da curva. Paulo já achava que era o rei da cocada preta, por conta do que ele mesmo fala aqui, para que eu não me exaltasse. Paulo está dizendo, para que eu não me exaltasse, Deus fez isso. Me meteu um espinho. Agora, vamos pensar nisso. Paulo conta essa experiência 14 anos depois de quando ela aconteceu. Então, 14 anos antes,
Paulo achava aquilo a coisa mais absurda que Deus poderia fazer com ele. Você me levou no terceiro céu, vi coisas inefáveis, tremendas, eu que estou escrevendo todo o Novo Testamento, Deus, eu vou melhorar, Deus, olha só, vou ser muito mais produtivo, se esse espinho não estiver em mim, eu vou fazer muito mais coisas, se isso não estiver em mim. Ele fez isso 3 vezes, 3 orações, e olha que as orações que Paulo fez, foram clamores, e a resposta de Deus para ele foi, não Paulo, não vou tirar, você vai ficar com esse espinho, porque a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí 14 anos depois, quando Paulo conta essa experiência, ele diz, agora pois me gloriarei nas minhas fraquezas. Gente, antes ele reclamava, 14 anos depois ele entendeu, nesse período ele entendeu, Deus me salvou. Se Deus não tivesse colocado aquele espinho em mim, aonde eu estaria agora? O que eu estaria fazendo nesse momento? Eu seria o mais arrogante dos seres da terra. Estaria falando um monte de coisa errada, ensinando um monte de heresia, fazendo parte desse time maldito que invade as igrejas trazendo ideias. Mas por causa desse espinho que Ele colocou em mim, eu fico com a minha mente submissa. Deus, obrigado, porque agora eu me glorio nas minhas fraquezas. Porque quando eu estou fraco, eu vejo que eu estou forte, é nessa hora. Irmãos, por que eu estou contando essa história aqui? Nenhum homem obteve de Deus tanto conhecimento e revelações quanto o apóstolo Paulo. As impressões mais sublimes que o Espírito poderia produzir, deu a ele. A vaidade e a soberba estavam assediando Paulo e ele estava se dobrando a elas. Porque ele era homem como todos nós aqui somos, humanos. E para que não me exaltasse, então Deus precisou ajudá-lo. Deus ajudou ele, irmãos, dando aquele espinho para Paulo, colocando nele algo que o perturbava, que o prejudicava, que trazia dor tremenda para ele. Vocês vão entender porque eu estou contando essa história. Em 2 Coríntios 12, 9, quando Deus fala com Paulo, diz assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, por isso de boa vontade, agora sim eu entendo, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim um poder de Cristo. Mais uma vez, irmãos, não se trata de uma medida preventiva, mas de uma medida coercitiva. Medida coercitiva é aquela medida que o policial emprega na violência contra um marginal. Isso é medida coercitiva. É quando ela algema o camarada e quando faz uns carinhos nele. Foi o que Deus fez com Paulo. Não foi uma medida preventiva, vamos evitar que ele... Não, ele já estava. Deus nos enxerga, meus irmãos, é nesse ambiente. Não tinha como Deus fazer o que fez com o apóstolo Paulo, se não botasse ele lá no chão. Vocês entendem? Existe uma camada superior que Deus queria levar Paulo. Deus queria usar o apóstolo. E no coração de Paulo, Deus enxergou isso. Então deixa eu ajudar ele. Deixa eu fazer algo que vai trazer dor nele, mas que ele vai entender depois. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus, é o que este apóstolo diz lá em Filipenses 2,5. E o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso, queridos? E agora nós vamos entrar de fato na mensagem. Quando ele diz assim, é preciso, porque agora na condição de humilhado, com o ambiente formado,
tendo as condições certas para receber de Deus o seu programa. Estou falando de uma forma bem coloquial. O ambiente foi criado, está formado dentro de você. Agora sim, agora eu posso rodar em você o que eu quero, porque agora você está pronto, porque você está na condição de humilhado. Aí Paulo, já vivendo isso, ele diz, aqui em Filipenses 2,5, ele diz que haja em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Por que Jesus? Porque Ele. E agora sim, agora nós vamos entrar na mensagem, porque eu precisava mostrar para vocês, tá, que antes de que isso venha acontecer na nossa vida, antes que Deus te aponte como homem ou mulher de Deus, segundo o coração dele, é necessário que você tenha esse ambiente formado dentro de você, e muitos de nós não estão nem aí, nem aí. A primeira coisa que Deus me mostrou foi o despojamento. Então, se nós lermos aqui em Filipenses 2,6, nós lemos assim, aí o nosso exemplo máximo, que é Jesus Cristo, tá? É o que Paulo está falando aqui, por isso vamos usar Jesus como nosso exemplo. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Pausa. Preste atenção. Paulo está falando o que exatamente aqui? Ele está dizendo o seguinte, Jesus era Deus na eternidade, consubstancial, coeterno, coigual, mesmo poder, mesma glória, tudo que o Pai tinha, tudo que o Espírito Santo tinha, a mesma coisa. Sigam esse pensamento para os irmãos entenderem o que Paulo quer dizer aqui. Ele sai da glória dele. Irmãos, ele faz isso de boa vontade. Ele não faz isso porque foi obrigado a fazer. Ele se coloca à disposição para isso. E olha, não pensem vocês que Jesus não sabia o que iria acontecer com ele aqui na terra, porque quando ele sai do céu e se humana para ficar aqui entre nós, ele sabia exatamente qual o caminho que ele iria percorrer. Vocês vão ver isso direto nos evangelhos. Ele falando, eu preciso fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. O meu objetivo é esse. Jesus já sabia, ele já tinha o cronograma do céu na mão dele. Todos os dias, quando ele levantava, isso quando ele dormia, né? Todos os dias, quando ele se levantava, ele já sabia exatamente qual era o script do dia para ele. Então Jesus não veio de forma inconsciente. Ele não surgiu aqui assim, espera lá, e agora, o que acontece? Não, ele já sabia o que fazer. Então Jesus sabia que iria sofrer as piores torturas, tanto psicológicas como físicas. E quando eu falo de psicológica, eu falo de uma pessoa que vai orar no jardim e transpira sangue. Sofreu as maiores torturas que um ser humano pode fazer, e vocês vão ver Paulo falando isso aqui no seguir da mensagem. Então Jesus fez um caminho, irmãos, totalmente inverso do caminho que nós fizemos. Quando nós éramos pequenininhos, nossos pais investiram em nós, deram para nós o melhor ensino, as melhores roupinhas, colocaram a gente nas melhores escolas, fizeram o máximo que eles podiam fazer para nós, com o objetivo de que nós chegássemos aqui, certo? Chegássemos no patamar máximo para que a gente pudesse gozar a vida, mas com conforto, com tranquilidade, porque eles investiram em nós. Então, muitos de nós alcançam esse patamar, profissionalmente falando, como homem, como mulher, como pai de família, enfim, dentro do casamento e tudo mais. Muitos de nós alcançam isso, porque nossos pais investiram em nós para isso. Agora, pense em alguém que já tinha tudo, alguém que já estava no ápice, alguém que já era Deus, e é Deus ainda, de alguém que já estava num trono, de alguém que já estava na glória, que não existe nada que possa ser produzido atualmente que venha superar o que Jesus teve.
antes, e tem hoje, e terá sempre. A glória dele. Aí esse mesmo Jesus enxerga da seguinte maneira: bom, eu tenho que largar tudo isso, eu tenho que deixar esse espaço, eu tenho que deixar esse meu momento para poder enveredar por um caminho muito difícil, que vai me custar a própria vida. Gente, eu estou falando de alguém que faz isso de forma consciente, coisa que nenhum de nós aqui faria. Se formos sinceros, nenhum de nós aqui faria, por mais altruísta que sejamos. O verso 6 diz assim, o verso 6 foi o que nós lemos, e lá no verso 6 nós temos a expressão usurpação, né? Que no direito penal, meus irmãos, usurpação é aponderamento ilícito de coisa, bens, títulos, estado e autoridade. É alguém se apropriando de forma indébita, alguém se apropriando de algo de forma não lícita. É o termo que está aqui na nossa Bíblia. Porém, o termo grego, isso é para mostrar para vocês a força da palavra, mas no grego a conotação é a seguinte, é arpagmos, tá? Que significa algo para ser apanhado ou para ser agarrado, firme e retido. A Bíblia diz que Jesus não reteve o que ele tinha no céu. E quando eu falo assim, ele não se julgou ser igual a Deus, ele está dizendo o seguinte: eu tenho um motivo maior, que vocês vão saber depois, que não somos nós. Eu tenho um motivo maior para eu poder renunciar a toda a minha glória, não a minha divindade, porque ele continuou sendo Deus aqui na terra, mas para eu renunciar à minha glória e fazer o que eu preciso fazer. Então vamos lá, continuando. O apóstolo Paulo nos mostra que Jesus não exigiu as suas prerrogativas de Deus, mesmo sendo Deus. E aqui, gente, a gente começa já a aprender as nossas lições, e a primeira delas é que um homem segundo o coração de Deus, ele não somente abre mão dos seus direitos e prerrogativas, mas ele age, pensa, vive como se nada tivesse, como se ele não tivesse direito algum. Eu estou falando de essência, eu não estou falando, quando você fala de essência, você fala de algo que você é. Por isso a importância do ambiente. Enquanto nós não formos, não tem como Deus produzir em nós o que Ele deseja, porque nós não somos. Nós não somos. E como é que Deus produz alguma coisa assim, num ambiente desse? Jesus pôde fazer isso, irmãos, porque Ele tinha isso formado dentro dele. Ele pôde abrir mão da glória dele. E o texto, ele é tão poderoso que vocês vão ver, esse texto machuca a gente. Se você ler ele com cuidado, esse texto te fere, porque você não vai enxergar criatura humana nenhuma fazendo o que Jesus fez. Então ele assume a posição de servo. E o texto diz, lá no versículo 7, mas fez-se sem reputação. Em outras traduções, se esvaziou, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2,7. A tradução que eu gosto mais é essa: pelo contrário, esvaziando-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens, assim apresentando-se como simples homem. Prestem atenção. Primeiro ele se esvaziou, mas ele se esvaziou por quê? Porque ele tinha esse ambiente formado dentro dele, de servo. Então ele podia fazer isso, porque ele tinha essa condição, por causa da essência dele. Ele é assim, até hoje ele é assim. Depois que ele fez isso, tá? Ele assume a condição de servo. E aí nós temos uma compreensão outra completamente equivocada, que nós vamos entender melhor no texto. Ele assume a condição de servo. Ele é Senhor. Gente, ele é Senhor dos exércitos.
Rei absoluto. Rei absoluto. Senhor dos exércitos. Ele vira servo. Como é que um rei se transforma em servo? Isso é ilógico. E depois ele diz, aí eu me apresento, mas me apresento como servo. Jesus assume uma postura, depois ele se torna, e logo a seguir ele se apresenta. Os termos gregos utilizados aqui, irmãos, apenas para reforçar, é ginomai e lambano, que trazem a conotação de se apropriar de uma condição e trazê-la à existência. Ele se apropria disso, mas ele pode fazer isso, porque a essência dele permite a ele isso. Somos servos, irmãos? Temos essa condição aqui? O que você entende como servir? Ajudar o teu irmão de vez em quando? Atentar para o problema dele de vez em quando? Isso é ser servo? Arrumar as cadeiras, passar um pano, isso é ser servo? Eu leio esse texto aqui, eu me jogo no chão, queridos, porque eu não sou nada disso aqui. Eu não sou nada disso aqui. Mas vamos lá. Ele se apropriou disso. E uma outra lição nos é ensinada aqui, meus queridos, que o homem segundo o coração de Deus tem o seu olhar de amor, preocupação sobre as necessidades, dificuldades e aflições do outro. Lembra-se que quando Paulo diz, aqui nós lemos no texto, no capítulo 2 de Filipenses, verso 3, que nada seja feito por contenda ou por vanglória, mas por humildade de espírito. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo. Isso acontece aqui, irmãos? Acontece, irmãos. Eu considero a Luana superior a mim. O irmão Reginaldo é superior, até é. Eu considero outros irmãos aqui superiores a mim. Eu considero o irmão Reginaldo, porque nunca vi ninguém conhecer tão Bíblia como ele. Ele conhece mais Bíblia do que eu. Mas tá, e o outro irmão que não conhece tanto assim? Ele é superior a mim? Ele é superior a mim, irmãos? Não atente cada um para as suas próprias coisas, mas cada qual também para as coisas dos outros. Você não atentar para o que é seu, mas atentar para o outro. Como é que é isso? Como é que eu sirvo o meu irmão? Amados, não tem verticalização sem a parte horizontal. E Deus está falando isso aqui para nós hoje. Quer construir ambiente? Comece por aí. É o primeiro passo. Se você não faz isso com o irmão que você vê toda hora, que está de carne e osso na tua frente, como é que você vai fazer isso com Deus? Né? Palavras dele mesmo. Queridos, esse negócio derrubou todo mundo lá, e me derrubou no dia que quando eu comecei a fazer esse estudo, porque eu falei, Deus, não estou qualificado para isso, e não estou, irmãos, não tenho vergonha de dizer isso aqui não, e não é falsa modéstia não estou. Temos uma outra coisa interessante aqui, né? Nessa segunda lição nós aprendemos agora que você precisa, um homem de Deus, segundo o coração dele, uma mulher de Deus, segundo o coração dele, a atitude dela ou dele é essa. Mas existe uma outra coisa interessante também, muito difícil e dura também, que é o prazer na obediência, que é ensinada nesse texto aqui. Você obedecer por prazer. E aí a coisa começa a complicar. Porque a obediência, ela pressupõe uma situação que não é de toda agradável. Vê se você consegue entender. Se eu estou submetido a um comando, e esse comando me dá uma determinada ordem e diz, você tem que fazer isso, eu posso até aceitar tudo, mas aquilo de alguma maneira vai contrapor a minha vontade. Vai haver um quesito ali, vai haver uma situação ali,
Por exemplo, lá no quartel, quando eu servia, quando eles me escalavam para o final de semana, 2 noites de 2 dias inteiros, guardando um lugar ermo. Poxa, final de semana, a hora de eu ir para casa. Eu servia em Brasília, morava em Goiânia. Eu doido para ir para casa. Aí saiu o boletim, você está escalado. Se eu não obedecesse, eu ia para a cadeia. Com certeza. Né? Obedecia, mas não era o que eu queria. E nós com Deus é a mesma coisa. Quantas coisas Deus coloca para nós aqui, e na hora que Ele coloca isso para você, mas Deus, isso não, Deus, não, faz comigo não, Deus. É aquilo ali que eu quero. Deus, é para lá que eu... Não, você não vai para lá, você vai para cá, é aqui que eu te quero. É desse jeito que você vai fazer. Isso te contraria. Como é que eu vou ter prazer num troço desse, irmãos? Como é que eu tenho prazer num negócio desse? Você vai obedecer porque você sabe, Ele é Deus, eu sou nada, então eu vou obedecer. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que você tenha prazer na obediência. E agora eu preciso que vocês prestem muita atenção, porque Jesus diz, Paulo diz assim sobre Jesus, lá no verso 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Aí Paulo já está ruim, não está ruim? Não, ele piora mais a situação, e morte de cruz. Então, Jesus primeiro se humilha até a morte, e além disso, a pior morte. Jesus não foi degolado. Você é degolado, 15 segundos, acabou tudo. Jesus ficou 6 horas, 6 longas horas, agonizando na cruz. A pior de todas as mortes. Não inventaram nada pior do que aquilo ali. Não, até hoje não tem nada pior do que aquilo. E Paulo enfatiza isso aqui. Como é que um sujeito desse sente prazer em obedecer algo nesse sentido? E aí você começa a olhar isso com outros olhos. Né? Então vamos lá, o apóstolo Paulo descreve o quanto Jesus se humilhou e dá uma ênfase tamanha à sua obediência e à consequência dela, e foi a sua morte, que foi a sua morte. Agora vamos entender primeiro qual foi a perspectiva de Cristo em relação a isso. Aí agora vem o segredo, agora que nós vamos começar a entender. Paulo dá essa visão. Olha, gente, ele se humilhou até a morte, porque ele já sabia que ia morrer. E ainda uma morte terrível, que foi a cruz. Um ascendente do mal. Perspectiva de Paulo. Vamos ver qual é a perspectiva de Cristo? Está lá, ó, Hebreus 12, 2. Está lá a perspectiva. Está lá a perspectiva, irmãos. Esse troço estava na minha frente o tempo todo e eu não conseguia entender. E olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo, charas, carisma, alegria, de novo, vamos lá, outra vez, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria, pela charas, que estava proposta para ele, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que alegria é esta que estava proposta a Jesus, que o motivou a encarar todo esse sofrimento? Aí, 2 respostas assim, na lata, ó, na lata. Primeira, o trono. Jesus ia voltar para o trono. Jesus iria voltar para a glória. Jesus iria, irmãos, ele nunca perdeu isso. Jesus nunca deixou de ser Deus. Os anjos o serviam aqui na terra. Ele tinha todo o poder e autoridade. Ele ressuscitava morto. Ele olhava o demônio ir embora. Não é como vemos hoje, nego subir nas paredes. Não, ele olhava e o cara ia embora. Tinha todo o poder, toda a glória, toda a majestade. Ele falava, as pessoas caíam. Se lembra da cena, quando foram prender ele?
Quem é? Cadê Jesus? Sou eu. Caía todo mundo no chão. De novo ia lá. Mas espera aí, quem é Jesus? Sou eu. Todo mundo no chão de novo. Esqueceram o que o texto diz? Poder, poder, glória, majestade, o Deus encarnado. Isso não é fator motivador para ele, porque ele já tinha. Patrícia, eu vou dar teu carro de presente para você. Oh, como eu estou feliz. O carro já é dela. Não foi isso. Não foi esse o fator motivador. Porque a palavra de Deus diz assim: olhem para Jesus, porque pelo gozo, pela alegria que estava proposta para ele, ele suportou todas as coisas. Então sabemos que não é isso. Aí vem a segunda resposta: nós, eu e você. Jesus suportou a cruz, porque nós éramos o foco. Aonde está escrito isso na Bíblia? Que nós somos o foco. Eu vou mostrar para vocês o que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz aqui, ó, presta atenção, lá em João 6. João 6 é a resposta para nós. João capítulo 6, Evangelho de João, versos 38 e 39, presta atenção ao que o texto sagrado diz. Ele diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos, veja bem, olha a ordem que está no texto, é a ordem, presta atenção, o que vem em primeiro e o que vem em segundo. Em primeiro vem assim, primeiro diz assim, que porque eu desci do céu para fazer a vontade do meu Pai. No versículo seguinte, 39, e esta é a vontade do meu Pai. Segunda coisa, segundo lugar. E qual é a vontade do Pai? A vontade do Pai é que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então nós não somos esse motivo também. Aonde está a resposta, irmãos? No primeiro versículo. Jesus suportou tudo. Ele teve prazer na obediência. Ele se alegrou de uma maneira que nós não podemos nem sonhar, porque ele teve a oportunidade de obedecer a Deus, de fazer aquilo que Deus mais queria. Jesus se alegrou, porque ele teve a oportunidade de poder obedecer a Deus. Preste atenção nisso. O que o Pai queria era a nossa salvação, o que o Pai mais ansiava, porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse tal quer dizer de uma maneira indizível, e por causa desse amor tremendo, Ele envia Jesus, e Jesus teve ali a oportunidade de satisfazer o coração do Pai, de fazer a vontade dEle, porque foi para isso que Ele veio, para obedecer a Deus, prazer na obediência. Isso dava alegria para Jesus, ele estava feliz por tudo aquilo que ele estava vivendo, ficou feliz por tudo aquilo que ele passou. Ele viu o penoso fruto da sua alma e ficou satisfeito, olha o que está em Isaías. Jesus ficou satisfeito porque ele obedeceu. Sentimos prazer? Ficamos felizes quando Deus nos manda fazer alguma coisa? Na oração sacerdotal de Jesus, capítulo 17 de João, eu glorifiquei-te na terra. Preste atenção, gente. Como a gente bagunça a mensagem do Evangelho. Gente, a mensagem ela é redondinha. A mensagem do Evangelho ela é cristocêntrica. Cristocêntrica, porque Jesus, em primeiro lugar, obedece a Deus. Ele faz a vontade do Pai. Ela é cristocêntrica por causa da obediência de Jesus. Por causa da obediência dele. Capítulo 17 de João. Eu glorifiquei-te na terra. Eu completei a obra que me deste para fazer.
Ele não está falando dele, gente, o foco é Deus, o foco é Deus. Olha só, o tempo todo, eu tenho manifestado o teu nome, foco é Deus. Aos homens que do mundo tu me deste, eles foram teus, tu me deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Olha como é que Jesus está feliz, porque ele fez aquilo que Deus queria, ele obedeceu o Pai. Verso 7, agora eles sabem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Agora, nesse momento, eles sabem que tudo que eles têm vem de ti, meu Pai. Só agora que eles descobriram isso, porque eu te obedeci. Pai, eu estou feliz, porque eu tive a oportunidade de cumprir essa missão para ti, de te obedecer. E ele revela isso para Deus, ele mostra para Deus o contentamento dele, a alegria dele. Olha o verso 8, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste. Gente, isso é notório, explosivo. Eu dei para eles as mesmas palavras que o Senhor me deu. E eles a receberam. Deus, como eu estou contente, eles receberam as tuas palavras. E verdadeiramente souberam que eu saí de ti e que eles creram que tu me enviaste. Deus, o tempo todo. O foco aqui é em Deus. O próprio Jesus nos mostra isso. O foco é Deus, o tempo todo é Deus. Eu quero obedecer a Deus. Eu quero é Deus, né? Cantamos isso aqui. Eu quero é Deus, eu quero é Deus. A alegria que estava na proposta para Jesus era a oportunidade de obedecer a Deus. A mensagem do Evangelho, ela é cristocêntrica, a sua essência, na sua essência, irmãos. Jesus obedecendo à vontade de Deus, e isto lhe dava prazer, alegria, contentamento. Em João 4, 32, 34, eu tenho que correr, irmãos, que eu extrapolei o horário. Ele, porém, lhes disse, uma comida, olha só, os discípulos discutindo sobre comida, como sempre, né? É o que nós discutimos. Aqui nessa igreja, então, meu Deus do céu, como a gente discute comida aqui, é churrasco, é isso e aquilo outro. Lá fora, a mesma coisa. Os discípulos estavam fazendo o que nós fazemos. Aí Jesus chega para eles e diz, uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Olha só que paulada. E a mesma paulada que ele está dando em nós aqui hoje. Vocês não conhecem a comida que eu como. É duro falar isso aqui, irmãos. Estou falando para mim. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém algo para comer? Olha a cabeça dos caras, eles não param nem para raciocinar. Poxa, alguém veio aqui e trouxe uma marmita para Jesus, porque ele está desprezando. Aí Jesus vai de novo, trouxe-lhe, Jesus disse-lhes, a minha comida. Aí Jesus vê que eles não entenderam mesmo, e diz, é como nós aqui agora, a minha comida é fazer o quê? A vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Era a única coisa que passava na cabeça de Jesus o tempo todo. Fazer o que Deus queria que ele fizesse. Jesus veio aqui e cumpriu ipsis literis tudo aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Não deixou nada faltando. Um homem segundo o coração de Deus, ele sente prazer, contentamento e alegria em obedecer a Deus. E a obediência não é obediência pela obediência, entendeu? Do comando lá do exército, não é obediência pela obediência, não é obediência desejando algo em troca. Vou obedecer porque o Pai está vendo. Está vendo, Jesus? Eu estou fazendo aqui, olha lá o que o Senhor vai me dar depois. Não foi isso que Jesus fez. Essência, irmãos. Sem esse ambiente formado dentro de nós, nós não temos condição de obedecer a Deus como Jesus obedeceu, com alegria, com paixão. Se nós não nos preocuparmos em formarmos dentro de nós o ambiente necessário para que Deus possa rodar isso, para que nós despertemos a atenção de Deus sobre nós, desculpe, vamos ser os crentes mais medíocres da face da terra.
Finalizando. Um homem segundo o coração de Deus, na sua essência, ele é despojado. Ele é totalmente despojado como Jesus foi, porque na essência dele, ele era assim. Na sua essência, Jesus era um servo. Um homem segundo o coração de Deus, ele é um servo na sua essência. E na sua essência, um homem segundo o coração de Deus é obediente. Não é obedecer por obedecer, não é eu servir o meu irmão porque é bonitinho, é legal. Não é obedecer, não é ser despojado. Não, meu irmão, a minha casa é... Me casa, a tua casa. Faz o que você quiser. Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. É na essência. Você é assim. Eu sou assim? Misericórdia. Eu não sou assim. Não sou assim. E a conclusão, para fecharmos o estudo, a palavra, Filipenses 2, 12 e 13. O mesmo texto, mas 2 versículos que nós não lemos, e finalizamos com isso. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. O Arlindo falou isso hoje aqui. Operai a vossa salvação com tremor e temor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Você quer se tornar assim, irmãos? Quer formar esse ambiente dentro de você, para você ser, na sua essência, todas estas coisas? Deus opera em você o querer e o efetuar. Sem Ele nós não fazemos nada. Sem Ele não podemos realizar nada nas nossas vidas. Então, qual é a palavra de Deus para nós hoje? Abra esse espaço para Deus. Deseje isso. Porque se você não desejar, amados, você vai ficar aí. Eu já falei, existe sempre a segunda opção. Sempre tem a segunda opção. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé.